Olá, abençoado, tudo bem? Eu sou o evangelista William, do Ministério Graça e Apostolado da cidade de Santo André, para o Brasil e para o mundo. Ministério Graça e Apostolado, MGA, que há 30 anos é um ministério sério para pessoas sérias que levam a sério o que? A palavra de Deus. E hoje nós vamos trazer para vocês uma palavra muito especial, uma palavra da graça e do apostolado, mais uma MGA, mais uma mensagem da graça e do apostolado. A diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento, lei e graça. Porque hoje em dia muita gente está presa na lei. Muitas denominações por aí, muitos sistemas religiosos por aí, tem ensinado apenas lei ou fazendo uma mistura de graça e lei, Antigo e Novo Testamento, feito uma bagunça na cabeça das pessoas. Há dezenas de anos isso, levado muita gente ao engano, levado muita gente a se justificar pela lei. E isso causa o quê? Uma separação com Cristo. O que tu está dizendo? Eu não estou dizendo nada. Eu apenas vou mostrar para vocês na sua própria palavra. Os que buscam ser justificados, ou seja, tentarem serem justos aos olhos de Deus pelos costumes, práticas, preceitos e tradições do Antigo Testamento. E o pior também, tradições dos homens, tradições humanas, filosofias vãs. Nós vamos ver essa diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Vamos então começar esta palavra que eu já orei a Deus para que possa fazer sentido para ti, porque é a palavra de Deus e ela faz sentido. Já orei a Deus que o Senhor revele a ti esta palavra, essa diferença, que tu possa entender essa diferença. Vamos abrir primeiramente, eu estou aqui com a Bíblia aberta em todos os textos que nós vamos ministrar, que nós vamos falar, que nós vamos ler. Lembrando, eu não estou dizendo nada do que eu penso, do que eu acho ou de minha interpretação, porque não preciso interpretar nada. A graça e o apostolado já está interpretado, o apóstolo Paulo já interpretou. É a Bíblia interpretada. Nós recebemos a graça e o apostolado, como diz Romanos 1,5, e não discipulado, repito isso. Muitas vezes eu fiz isso na minha ignorância, no sistema religioso. Nós não somos discípulos de Jesus Nazaré. Ele não veio para os gentios, por mais que muitas vezes ele deu faíscas da graça de Deus a alguns gentios. Até os 12 discípulos ele mandou não ir ao caminho dos gentios, não entrar no lugar dos samaritanos e nem ir pelo caminho dos gentios, Mateus 10:5, porque não era para ele os 12 pregarem aos gentios, e sim Paulo. Mas veja aqui, olha, Atos 21, versículo 21 em diante, vamos ler aqui, olha. Quando chegamos a Jerusalém, chegamos quem? Paulo e os seus cooperadores. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam. Que irmãos? Os irmãos da igreja primitiva que estava começando ali em Atos. Os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco a encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente, em menudo, como diz em espanhol,
o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Lembre-se, Mateus 10,5, Jesus não mandou os discípulos pregarem aos gentios, porque era para o ministério de Paulo esta obra, esta missão, ok? Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram. Quando eu li essa palavra, eu falei assim: opa, creram? Os judeus não criam? Creram no quê? Os judeus não eram povo de Deus? Os judeus não criam em Deus? Os israelitas, os hebreus, os judeus não criam em Deus? Como isso aqui? Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram. Mas creram no que, se eles sempre foram povo de Deus e criam em Deus? Creram na pregação de Paulo, na graça, no apostolado. Creram em Cristo Jesus, o ressuscitado, e na mensagem da graça, a verdade, a mensagem da cruz. Eles não criam na mensagem da cruz. Eles eram religiosos apenas, como hoje em dia muitos, milhares. Então eles creram. E todos eram zelosos da lei, versículo 20, Atos 21. Eles creram na mensagem da cruz, mas ainda eram zelosos da lei. Olha o 21, olha o versículo 21. Leia em sua Bíblia. Eles foram informados de que você, Paulo, ensina todos os judeus a se afastarem de Moisés. Como assim afastarem de Moisés? Da lei. Afastarem-se da lei. Afastarem-se do Antigo Testamento, da antiga aliança, do antigo pacto. Afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circundem seus filhos. Porque no 8º dia o menino tinha um pedacinho ali do prepúcio, pele do órgão genital masculino cortado. Era um sinal de que era povo de Deus. Era um costume judaico. Tu, Paulo, está ensinando que não circundem seus filhos e nem vivam de acordo com os nossos costumes. Os costumes deles, os judeus. Ou seja, olha o que eles estavam falando para Paulo. Eles informaram a nós, Paulo, que você está ensinando a esses judeus que não circundem seus filhos. Um costume nosso da lei. Está dizendo para eles se afastarem da lei de Moisés. E que nem vivam segundo os nossos costumes. É isso mesmo. Esta é a palavra da cruz. E hoje em dia, no sistema religioso, muitas denominações por aí querem judaizar os gentios. E Paulo falando para os próprios da lei. Os judeus se afastem de Moisés, da lei, do Antigo Testamento, Antigo Pacto. Não precisam mais circuncidar seus filhos. Viu? Nem precisam mais viver segundo o costume da lei, do Antigo Pacto. E hoje em dia os gentios querendo, forçando a Igreja de Cristo a viverem segundo as tradições judaicas do Antigo Testamento, da lei e etc. Lamentável isso. Versículo 22. Que faremos
Certamente eles saberão que você chegou, Paulo, portanto faça o que lhe dizemos. Estão conosco aqui, olha só o que eles estavam querendo que Paulo fizesse e Paulo acabou fazendo, mas veja, estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que se raspem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, Paulo, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Olha só. Quanta hipocrisia. Versículo 25. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devam abster-se de comida sacrificada aos ídolos, de sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles, depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e os agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos, este aí é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Versículo 30. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão agarrando Paulo, arrastando-o para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentaram eles matá-lo. Por que será? Por que será que está com pedra em nós, pregadores da graça de Deus, do apostolado, da mensagem da cruz? Queriam matar a Paulo? E a nós... pessoal, eu estou tendo um probleminha aqui com a minha câmera, ela está gravando tempo curto, mas vai assim mesmo. E a nós vão querer julgar, caluniar, normal isso. Queriam matar a Paulo. Versículo 31, tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar a Paulo. O comandante chegou perto de Paulo, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele, o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa, não conseguindo saber ao certo o que estava acontecendo por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza, para a prisão. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados, porque senão eles iam pegar Paulo, certamente. A multidão que seguia continuava gritando: acaba com ele! E por que toda essa raiva dos religiosos, dos judeus contra Paulo? É a mesma raiva de hoje contra nós, pregadores da graça, contra esse ministério Graça e Apostolado, contra nosso apóstolo Marcos Gomes, pastora Sueli, todos os pastores, etc. Porque nós pregamos a mensagem da cruz, pregamos a graça e o apostolado. Aleluias. Pregamos a verdade, vocês vão ver qual verdade é essa. Nós pregamos igual a Paulo, imitamos a Paulo, afastem-se da lei, afastem-se do Antigo Testamento. Essa é a diferença do Antigo e Novo Testamento. Sabe por quê? Vamos lá. Vamos em Hebreus. Hebreus 9. Hebreus 9. Versículo 15. Sabe qual é a diferença da lei e da graça? A diferença do Antigo e o Novo Testamento, sabe por que tem diferença? Sabe por que tem diferença? Veja, por essa razão Cristo é mediador de uma nova aliança. Essa é a maior diferença. Ele não será seu mediador diante de Deus pela antiga aliança. Aleluias. Porque ele é mediador de uma nova aliança. Por que tu acha que a gente usa aliança em nosso dedo?
com nossa esposa, nossa namorada, noiva? Porque temos uma aliança, um acordo, um compromisso. E Deus fez uma nova aliança com a humanidade através da cruz de Cristo. E Jesus é mediador dessa nova aliança. Jesus é mediador desta nova aliança, não da antiga. E as denominações por aí querem o quê? Judaizar, trazer, misturar, trazer por completo. Tem umas aí que é por completo. Lei por completo. Tem outras que tem até nome do Nazareno. Mesclam tudo, misturam tudo. Antigo pacto com novo pacto, antiga aliança, nova aliança, Antigo Testamento com Novo Testamento. Equivocados. Um erro tremendo. Eu estive nesse erro, sim. Até discipulado eu fiz e participei e ministrei. Estive nesse erro. Assim como Paulo esteve cego, eu também estive. Muitos outros. Mas a luz me envolveu, assim como envolveu o apóstolo Paulo a caminho de Damasco. Me envolveu a mim em 2010. Foi difícil, não foi fácil. Desconstruir tudo que estava construído em minha mente durante anos. Eu sofri com isso. Mas graças a Deus, cheguei no MGA, no Ministério Graça e Apostolado. E assim como Paulo, as escamas caíram por completo. E comecei a enxergar a graça e o apostolado, a mensagem da cruz. E entendi. Jesus, ele é mediador de uma nova aliança, Hebreus 9:15. Então eu tenho que estar na nova aliança e pregar essa nova aliança, porque Deus me chamou para ser evangelista e pregador da graça de Deus. Agora eu entendo. Veja Hebreus 12, também Hebreus 12, 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança. Aleluias. E não da velha. Tem nada a ver misturar a velha aliança com a nova aliança. Vinho novo em odre velho, entende? Agora entende? Vinho novo, nova aliança, em odre velho, velha aliança. Agora entenda esta palavra. Vamos aí a Romanos, irmãos. Vamos a Romanos capítulo 11. Romanos 11. Por que nós temos que dar atenção e ouvidos a Paulo? Por quê? Porque ele fala: estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Ele é nosso apóstolo. Deus enviou ele desde Isaías 49:6, ele fala isso. Ele fala isso aqui em Atos, olha. Em Atos 13. Então Paulo, 13:46. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Entre ali os judeus estava Paulo e Barnabé e lhes responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não julgaram dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim nos ordenou ao Senhor. Assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Paulo citou Isaías 49:6. Paulo, luz para os gentios. Uma vez que Israel não se julgou digno da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios. E Paulo tomou posse dessa palavra de Isaías 49:6. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra.
Também 42:6. Eu estou falando a vocês, gentios. Quem fala conosco é Paulo, não é Pedro, Tiago, João. Os outros 12 discípulos, Mateus 10:5, Jesus falou para nem irem no caminho dos gentios, porque Paulo seria levantado. Apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Hebreus 11:13. Desculpa, Romanos 11:13. Romanos 11:13. Romanos 11:13. Ele é o nosso apóstolo, o enviado, porque apóstolo significa enviado, aos gentios, para nos ensinar, nosso mestre na graça e no apostolado. O mestre dos mestres, Senhor dos senhores, nosso Senhor amado é Cristo Jesus. Paulo é nosso apóstolo. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 4, versículo 16, que diz: portanto, suplico a vocês que sejam meus imitadores. E muita gente quer imitar o homem por aí, os famosos, os pregadores famosos, querem imitar os donos de donos, literalmente donos, de igrejas grandes e famosas por aí, os pregadores famosos de renome, etc. Eu prefiro imitar a Paulo. Portanto, suplico a vocês, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Pensar como Paulo pensava, crer como Paulo cria, pregar como Paulo pregava, ver como Paulo via. Afinal de contas, a graça e o apostolado já é a interpretação da Bíblia. Deus entregou a Paulo no terceiro céu, a graça e o apostolado, Romanos 1:5. Nós imitamos a Paulo, nós do Ministério Graça e Apostolado imitamos a Paulo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 11:1. Tornem-se, ou seja, se convertam como meus imitadores. Tornem-se. Já viu aquela expressão tornar ao caminho? Ou seja, tornem-se, convertam-se como meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitos querem imitar Jesus de Nazaré. Eu não sou um discípulo de Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré era o Jesus nos dias de sua carne, ou seja, como homem, para os israelitas, porque ele mesmo, Jesus de Nazaré, disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Até para a mulher cananeia ele disse isso. Veja a passagem da mulher cananeia, o que ele disse para ela. Até ignorou ela. Uma gentílica. Até de cachorra ele chamou a mulher cananeia. Ué, ou não? Não? Leia! Não é certo que tire dos filhos para dar aos cachorrinhos, mas aí ela com tanta fé. Leia essa passagem, leia. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, veio para os israelitas, e esses aí não o receberam, rejeitaram ele. Mesmo assim, ele dava umas faíscas da graça de Deus aos gentios, mas aos 12 não mandou ir pregar aos gentios, Mateus 10:5, não, era Paulo. Tornem-se meus imitadores, 1 Coríntios 11:1, como eu sou de Cristo. Estamos imitando a quem? Aos homens, às denominações, ao Nazareno? Ele veio cumprir a lei. Eu não sou discípulo de Jesus de Nazaré. Ele veio cumprir a lei.
Jesus de Nazaré, ele traz muitos ensinamentos atemporais? Sim, claro. Óbvio. Por exemplo, Marcos 11, 22, 23 e 24, uma palavra poderosa de fé. Ele nos ensinou. Deixou palavras atemporais, que não é afetado pelo tempo, pelas épocas, pelas dispensações, atravessa o tempo para todos, em todo o tempo. Mas se tratando de Jesus que veio para os judeus, não somos discípulos. A graça chegou até nós após a cruz e ensinada a nós pelo apóstolo Paulo, que recebeu a graça e o apostolado. Nós recebemos essa graça e o apostolado, Romanos 1,5, e Paulo é nosso apóstolo, 1 Coríntios 4, versículo 16, portanto, suplico-lhes, sejam meus imitadores, porque em Romanos ele fala a nós gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Romanos 11, 13. Devemos imitar a Paulo. Imitar a Paulo. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas estão procurando imitar as denominações por aí. E aos famosos pregadores, que não pregam a graça e nem o apostolado. E você quer ser justificado pela lei, pelos costumes da lei? Paulo estava falando aos próprios da lei. Paulo disse aos próprios da lei, para eles se afastarem de Moisés da lei, para não viverem de acordo com os costumes da lei. Os próprios da lei, Paulo estava falando isso para eles, para os próprios da lei, os originais da lei. E hoje, gentios que nem são originais da lei, querendo trazer a lei, o Antigo Testamento, a prisão da lei para outros gentios, sem qualquer razão de ser, de maneira totalmente equivocada. Eu quero falar assim, ó, tete a tete mesmo. Quer ser justificado pela lei? Quer ser justificado diante de Deus pela lei? Então veja isso. Gálatas 5, a partir do primeiro versículo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E qual liberdade é essa? Liberdade do quê? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Vocês querem saber qual é este jugo de escravidão? Qual é este alerta de não nos deixar submeter a esse jugo? O mesmo que o Paulo estava falando aos Gálatas. Porque na Galácia, muitos judeus estavam se intrometendo, se infiltrando no meio dos crentes da graça de Deus na igreja em Gálatas e querendo trazer eles para a lei, submeter eles à lei. E Paulo disse: permaneçam firmes no quê? No que eu preguei para vocês, e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Olha o versículo 2. Ouçam bem eu, Paulo. Ouçam bem eu, Paulo. Lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Meu Pai do céu. A circuncisão, costume da lei, cortar o prepúcio do menino ao 8º dia, significava a marca dos judeus, ou seja, circuncidar, trazer eles para a lei, submetê-los novamente ao jugo da escravidão da lei. E hoje, sabe qual que é a marca utilizada para trazer as pessoas ao jugo da escravidão da lei? Um outro costume da lei, só substituíram. Claro, eles não vão pegar o prepúcio da pele do órgão genital masculino e cortar, não vão. Mas sutilmente introduziram um outro costume, que não souberam identificar o porquê
que o profeta João Batista o fazia. O batismo em águas é a marca, é esta circuncisão. Não entenderam que aquilo que João Batista estava fazendo era uma profecia, porque nós já fomos batizados em Cristo Jesus, em sua morte, em sua ressurreição, ressuscitamos. O batismo significa, batismo por imersão, significa morrer e reviver. E nós morremos e revivemos com Cristo. O batismo em águas era só uma profecia. Quanto mais, Paulo até diz, ainda bem que não batizei a muitos, só fulano, ciclano, beltrano. Paulo diz isso. Mas não leem, não estudam, não pregam a Paulo, não se apartam de Moisés. E ele diz, ouçam bem, eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Impossível. Vocês que procuram ser justificados pela lei, versículo 4, capítulo 5 de Gálatas. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Tome muito cuidado. Caíram da graça. Vocês procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Eu não quero estar separado de Cristo. Eu não vou. Posso tropeçar aqui, posso tropeçar ali, mas voltar para o jugo da escravidão da lei no Antigo Testamento nunca mais. Graças a Deus fui liberto, porque para a liberdade que Cristo nos libertou, não para voltar de novo ao jugo da escravidão, de maneira nenhuma. Louvado seja Deus, essa é a diferença da lei, da graça, Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança, a principal diferença. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, não da antiga. Essa é a principal diferença. Ele não será mediador de ti para com Deus através da antiga aliança. Ao contrário, quer ser justificado pela lei, estará separado de Cristo. Caíste da graça. Hebreus 12, 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança. Esteja sobre essa nova aliança. Louvado seja Deus. Que o Senhor ilumine a tua mente através dessa ministração, e temos muitas outras ministrações no canal no YouTube do Ministério Graça e Apostolado Oficial. Na descrição estará vários links do canal e etc. Vários links do ministério para tu crescer em graça e que possa receber a luz da graça de Deus, assim como Paulo recebeu, apóstolo Marcos Gomes, pastora Sueli, todos os pastores e pastoras e evangelistas e cooperadores e todos que estão unidos em Cristo Jesus, através do Ministério Graça e Apostolado. Eu deixo essa palavra para vocês. Certamente eu já orei, Deus vai iluminar vocês, em nome de Jesus. Vou preparar mais mensagens, mais uma vez, paciência, meu tempo é hiper, mega curto, mas eu vou tentar e sempre estarei postando. Amém? Fiquem todos com Deus, anjos do Senhor ministrando sobre a vida de vocês. Graça e paz abençoados. Até a próxima mensagem.